Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde dessa semana tem o prazer de receber o Dr. Guilherme Furtado, médico infectologista, professor doutor pela Universidade Federal de São Paulo, fez o seu pós-doutorado em Connecticut, nos Estados Unidos, e é o chefe da infectologia do Hospital do Coração em São Paulo. Guilherme, eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa aqui do Med Saúde. Ô Marco, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Vamos conversar. Vamos com bate-bola, né? Com esse bate-bola. E o Dr. Guilherme vai falar de um tema muito importante para você que está em casa, para você que gosta do programa Med Saúde. Tenho certeza que você vai curtir muito esse programa, e ele vai falar sobre as infecções pulmonares. É um tema extremamente atual, tendo em vista que ainda, né, Guilherme, nos dias de hoje, século XXI, muita gente ainda morre de infecção pulmonar. E eu já começo o nosso bate-bola de saída te perguntando o que é pneumonia. Vamos definir para o público de casa. Bom, a pneumonia é uma infecção do pulmão, né? O nome clássico, a infecção do trato respiratório inferior, diferentemente, por exemplo, de uma sinusite, de uma rinite, de uma faringite, né? Que são infecções do trato respiratório alto. A pneumonia compreende as infecções que atingem a árvore pulmonar inferior, né? A árvore traqueobrônquica e o próprio alvéolo, né? Pulmonar, que é aquele tecido que está onde é feito as trocas gasosas, onde é feito toda a parte respiratória, né? Então, por isso é uma infecção grave por esse envolvimento dos pulmões. Pode ser unilateral, pode ser bilateral. Então, nós temos alguns subtipos de pneumonia, a gente vai discutir nesse programa os tipos e todos o que tem relação com os aspectos da pneumonia em si. Então nós temos esse termo infecção respiratória do trato inferior, broncopneumonia, pneumonia, traqueobronquite, que seria uma infecção um pouco mais simples, que não envolve o parênquima pulmonar, é uma infecção um pouco mais leve, digamos assim, porque às vezes a gente não vê alteração nas imagens, mas a pneumonia é basicamente isso, uma infecção do trato respiratório inferior. E aí, para situar o público de casa, quais os tipos de pneumonia? Bom, nós temos basicamente por etiologia, né, por a causa da pneumonia. Nós classificamos a pneumonia basicamente por dois tipos de análise, né? Nós temos aí a pneumonia levando-se em conta a parte etiológica, a pneumonia causada por bactérias, uma pneumonia causada por vírus, que são as duas mais comuns, mas nós temos pneumonias também por fungos, por parasitas, mas basicamente o mais comum são as pneumonias bacterianas ou virais. Então isso em relação à etiologia, ao causador. E nós temos também uma classificação de pneumonia, onde o paciente adquire a pneumonia. Se ele está em casa, uma pneumonia comunitária, pode levá-lo a ser internado também. Ou a pneumonia que ocorre dentro do hospital, que é a chamada pneumonia hospitalar ou pneumonia nosocomial, né? Uma pneumonia que ocorre quando o paciente já está internado. É evidente que a mais comum é a pneumonia comunitária, em termos de incidência, né? Uma frequência maior, porque a população, uma parte da população está fora do hospital. Então é lógico que a pneumonia comunitária é mais frequente. Então tem essas duas classificações principais, em termos de etiologia, em termos de localização onde o paciente adquiriu a pneumonia, né? Então. Você já tocou nesse assunto, a pneumonia comunitária, portanto, é a mais comum. Isso. Tá? Que é adquirida fora do ambiente hospitalar. E quais seriam os fatores que nós poderíamos elencar que são fatores de risco para que o indivíduo possa contrair uma pneumonia na comunidade, ou seja, fora do hospital? Nós temos alguns fatores de risco, né? Provavelmente a idade é um fator de risco importante. Então, os pacientes mais idosos, eles têm um risco maior. Lembrar que a pneumonia ela tem uma incidência maior nos dois extremos
da vida humana, né? Tanto a criança até 5 anos, quanto o idoso a partir de 60 anos, considerando que 60 anos já é um idoso, ou mais, não 65. Faça isso, não. Agora então, nós vamos ter um conflito de interesse. Um conflito de interesse. Então, nessa população, tanto a criança até 5 anos, quanto o paciente acima de 60 anos, nós temos uma maior incidência de pneumonia. Então, a idade é um fator de risco. Tá? Idade. Não é comum infecções nessa faixa abaixo de 30 anos, intermediária, vai aumentando, né, no decorrer da idade. Tá. Nós temos as doenças de base, as comorbidades, né, que são pacientes que têm, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, o paciente que tem enfisema, que tem outros tipos de doença pulmonar, além do enfisema, a asma, são doentes que estão mais predispostos a ter infecções respiratórias. Outras comorbidades, como insuficiência renal crônica, ou doença renal crônica, né, como é mais falada hoje, as doenças, hepatopatias crônicas, paciente que tem problema, por exemplo, cirrose. Nós temos as doenças hematológicas, né, o paciente que tem ou está se tratando de uma doença hematológica, como a leucemia, um câncer. Então, são pacientes que têm um risco maior de ter pneumonia. Levando-se em conta também as deficiências imunológicas, por exemplo, o paciente com HIV, com AIDS, né, tem uma chance maior. Esses são os fatores de risco maior para a pneumonia comunitária. É interessante que o pulmão acaba sendo a via final comum de muitas, né? Você vê, insuficiência renal, insuficiência hepática, né? Isso. Claro que se ele já é um doente com uma doença pulmonar crônica, é claro que esse órgão ele já está mais... Mas você vê que todas as outras acabam em algum momento desaguando no pulmão, né? O pulmão acaba sendo o órgão de choque, né? Exatamente. Muitas vezes a gente conversa no consultório, né, Guilherme, que o pulmão é o que mata o vovô, né? Ou a vovó. É ali que tem que estar concentrada toda a atenção, porque ele acaba sendo, vamos dizer assim, um ponto de choque, ou ponto vulnerável, conforme a idade vai passando, né? Sim. A incidência de pneumonia, né, comentando aqui, a gente não comentou ainda, mas ela dependendo das análises, né, nós temos análises da Organização Mundial da Saúde, dos Ministérios da Saúde, tudo, do mundo todo, ela está, em média, as doenças respiratórias do trato inferior, elas são em torno ali da 5ª, 6ª causa de óbito no mundo, independente de países. Ela perde, evidentemente, para as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, para o câncer, para a doença pulmonar obstrutiva crônica, mas ela está ali mais ou menos entre o 5º e o 7º lugar, dependendo da... E a pneumonia é a principal delas. É a principal dela, né? É o que acaba sendo o evento final. Né? Isso estamos falando de pneumonia comunitária, nem entramos ainda na pneumonia adquirida no hospital ou associada à ventilação mecânica, isso aí, então, aí acaba... Sim. A coisa acaba tomando uma outra proporção. E aí, eu tenho certeza que todo mundo em casa deve estar se perguntando agora, a pneumonia comunitária é grave? Sim, é uma doença grave. Ela foi bem mais grave, por exemplo, no início do século passado, né, quando nós não tínhamos a terapia apropriada hoje, que é basicamente antibióticos. Lembrar que os antibióticos surgiram ali na década de 40, né, com a penicilina. Um pouquinho antes, talvez, com a sulfa, né? Mas foi mais ou menos junto, as duas. E ela tem uma mortalidade que varia, a comunitária tem uma mortalidade que varia de 5% a 30%. Pacientes mais jovens têm uma mortalidade mais baixa, pacientes mais idosos ela pode se aproximar de 20% a 30%, dependendo aí se esse paciente consegue chegar rápido ao hospital, se ele é tratado inicialmente de uma forma adequada, né? A adequação terapêutica é muito importante, mas ela tem em média, essa mortalidade, em torno de 5% a 30%, em média. Então é uma doença grave. Lembrar que no início do século passado essa mortalidade ultrapassava esses 30%, chegava a 50%, 60%, porque evidentemente a gente não tinha os antimicrobianos, os antibióticos, que foi um evento, né, o surgimento dos antibióticos foi um evento que reduziu bem a mortalidade da pneumonia. A partir do momento que você começou a ter a penicilina, o primeiro antibiótico, a mortalidade já caiu, né, rapidamente ali para uma faixa muito mais aceitável, né, porque antigamente não tinha muito o que fazer no tratamento das pneumonias. E de certa forma, né, Guilherme, me corrija se eu estiver errado, o indivíduo
jovem que tem uma pneumonia já é um alerta, porque o sistema de defesa dele, de alguma forma, comeu uma bola. Comeu uma bola. Porque não é comum que uma pessoa, né, jovem venha com uma pneumonia comunitária, ou seja, ou é um germe muito agressivo ou o sistema imune dele também não está, né, para chegar nessa condição de, né, e aí você veja, você está dizendo um dado para você que está em casa, nós estamos em pleno século XXI, a pneumonia ainda pode chegar a 30% de óbito, não é pouco. Não é pouco. Tá? Teria, a grosso modo, 1 em cada 3, né? 30% seria aqueles pacientes mais idosos, né, com comorbidade, ou doenças de base já mais graves, né? Mas em média ela fica em torno de 10%, um pouco menos. Para os mais jovens. Para termos gerais, né, tem um dado, acho que da OMS, que coloca em média 7% de mortalidade no mundo todo. Ela estima que houve, só para você ter uma ideia, como o volume de pneumonia é muito grande. Tá. É um dado que eu vi recente, são 450 milhões de casos de pneumonia no mundo, por ano, né? Não é por mês. 450 milhões por ano? Por ano. Gente do céu. Com uma mortalidade em torno de 40 milhões, que daria em média 7% de mortalidade, um pouco disso. Então é uma doença muito prevalente. Bom, então vamos imaginar que no mundo morrem 40 milhões de pessoas por ano de pneumonia. 40 milhões por ano, isso aí. É muita gente. Em um ano, né? Em um ano em todos os países. Né? Veja, mesmo assim. Muito mais em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos. Né? Que é uma forma, vamos dizer assim, politicamente correta de dizer os países que ainda não, a saúde ainda infelizmente não goza de uma situação que seria desejável para todas as pessoas do planeta. Né? Estamos aqui com o Dr. Guilherme Furtado, conversando sobre pneumonia. O papo está maravilhoso. Nós vamos dar um breakzinho e já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o Dr. Guilherme Furtado. Para você que está chegando agora, ele está falando sobre infecções pulmonares, um tema muito atual, e eu já quero lançar aqui para você uma pergunta. Quem causa a pneumonia? Você que já deu um toque, né, no começo, que temos 4 tipos, os 2 mais comuns são a bacteriana e a viral, tendo também a etiologia pode ser parasitária, pode ser por outras causas, mas eu te pergunto, grosso modo, assim, tiver que olhar uma pneumonia, quem é que causou? A princípio, a causa mais comum da pneumonia são as bactérias, né? Que nós entramos mais em contato no dia a dia, o que mais procura o ambiente hospitalar, os prontos-socorros, são as infecções bacterianas. Né? Depois vem os vírus, basicamente isso aí já compreende praticamente 90% dos casos. Os outros tipos que nós comentamos, que eu comentei aqui, fungos, mesmo parasitas, né, são mais raros, né? São aqueles pacientes imunodeprimidos, geralmente causam pneumonia em ambiente hospitalar, por queda da imunidade, então não são muito comuns no dia a dia. Então as pneumonias bacterianas são as mais frequentes. Sim. Mas as virais também estão muito juntas ali. Você vê, por exemplo, um estudo americano de uns anos atrás, que fez uma análise muito importante do ponto de vista de diagnóstico. A gente usou tecnologia molecular, usou PCR, né, que é uma tecnologia muito boa para diagnóstico. Mostrou 2 vírus principais causando pneumonia. Um deles é o causador do resfriado comum, que é o rinovírus, que estava ali também, mas eu acho que ele estava como ele inicialmente o paciente deve ter tido um resfriado, depois fez a pneumonia por uma queda da imunidade, mas o influenza foi o vírus mais frequente, até antes das bactérias. Então você vê que os vírus também são muito comuns. Então eu diria que talvez fosse meio a meio ali, se a gente considerar as doenças virais e as bacterianas, os 2 são os grandes causadores de pneumonia. Entre os vírus, nós temos aí uma dezena de vírus que podem causar pneumonia, além do influenza, que é o vírus da gripe. Tá? Ele tem esse nome, mas ele pode causar um infiltrado também no pulmão.
Além desse, nós temos aí parainfluenza, vírus sincicial respiratório, outros tipos de vírus que também são importantes, adenovírus, que também podem... O coronavírus, só para vocês terem uma ideia, o coronavírus, antes de ter o SARS-CoV, né, o do Covid, nós tínhamos infecções respiratórias pelos coronavírus sazonais, que existiam todos os anos. Não era fácil o diagnóstico porque a gente não tinha essa tecnologia de PCR tão fácil para ficar fazendo o exame. Mas eles também causavam pneumonia, podiam causar infecções do trato respiratório inferior. Entre as bactérias, também são causadores importantes, nós temos aí o principal é o pneumococo, que é um tipo de Streptococcus, né, uma bactéria que circula no ambiente, na comunidade, e pode passar de um paciente para outro, colonizar a orofaringe, a garganta, e esse paciente depois tem uma pneumonia. É clássico aquilo que nossos avós falavam, né? Você vai sair na chuva, vai ficar molhado, vai ter um choque de temperatura, frio, calor. Então isso baixa um pouco a imunidade, isso facilita que essas bactérias que estão na faringe, elas desçam para o pulmão, o sistema imunológico de defesa está um pouco, digamos assim, não tão vigilante, e esse vírus ou essa bactéria atinge o pulmão. Então nós temos o pneumococo como principal patógeno bacteriano. Depois nós temos aí outros, hemófilos influenza, os atípicos, nós temos aí micoplasma, nós temos clamidófila, que são bactérias também que podem causar pneumonia na comunidade. A gente está comentando mais das bactérias da comunidade e os vírus mais na comunidade. É evidente que em ambiente hospitalar são outros patógenos mais comuns, né? E na tua prática, assim, qual é mais fácil de fazer o diagnóstico? A pneumonia viral ou a bacteriana? Olha, o diagnóstico é feito basicamente, né, uma das perguntas que sempre nos fazem, né, como é feito o diagnóstico, ele se baseia na história clínica do paciente, quando ele chega para o médico, ou um ambiente de consultório ou em pronto-socorro, e a história da doença. Geralmente esse paciente vai ter sintomas ou sinais dessa infecção, febre, tosse, uma certa indisposição ou adinamia que a gente chama, um pouco de secreção, né? Tosse um pouco de secreção. Às vezes alguns pacientes já têm falta de ar ou dor no peito, dor torácica, né? Se tiver um envolvimento ali da pleura. Esses são os principais sintomas. E o diagnóstico, além disso, você vai para os exames de imagem, né? Normalmente é feito um raio-x de tórax, que é um exame mais simples. No pronto-socorro você tem acesso a isso, né? Qualquer pronto-socorro, seja privado ou público, e assim é feito o diagnóstico. A infecção bacteriana, ela é um pouco mais difícil o diagnóstico, porque às vezes a gente não consegue isolar a bactéria facilmente no escarro, né? Os vírus, hoje nós temos tecnologia mais rápida para diagnóstico no pronto-socorro. Por exemplo, influenza e coronavírus, por exemplo, ou Covid, por exemplo, você tem o diagnóstico por um swab de naso-orofaringe, com uma análise de PCR ou de antígeno. Então hoje, com o advento aí do Covid, nós tivemos um avanço muito nas tecnologias de PCR molecular. A influenza a gente já tinha o diagnóstico com o antígeno, né, de influenza. Certo. Então a bactéria nós precisaríamos coletar o escarro, e muitas vezes o paciente não tem um escarro facilmente. Então o diagnóstico é feito muito pela história da clínica, pelo raio-x, pelo exame de sangue. Muitas vezes pode ser feito um hemograma para você ver uma alteração dos leucócitos aumentados, que é mais comum na infecção bacteriana. Então eu diria que o diagnóstico etiológico, quer dizer, a causa da pneumonia, hoje em dia está um pouco mais fácil em termos de vírus, porque hoje nós temos uma tecnologia melhor. Nós temos painéis virais muito completos, que inclusive estão incluindo bactérias também. Hoje nós temos um painel molecular que é feito no nariz, na nasofaringe, que nós podemos diagnosticar tanto vírus quanto bactérias. Então nós temos isso já em ambiente de pronto-socorro, ou em ambiente, o médico pode solicitar e ele ir no laboratório fazer. Não está muito disponível ainda em hospitais públicos, né, em locais não privados. E aí, quem tem o pior prognóstico? Bom, o pior Qual é aquele que mais encaca? Vamos falar o português, aquele que vai complicar. Você olha assim e fala, aqui a chance de complicação é grande.
As infecções bacterianas são mais graves, né? As bactérias, quando invadem o pulmão, provocam um processo inflamatório muito mais intenso, com exceção ali, fora as bactérias da influenza e do coronavírus, que causou infecções muito graves, né? Na época nesse período de pandemia, nos últimos 3 anos, envolvimento pulmonar bilateral. Influenza é uma infecção viral também grave, porque atinge geralmente idosos, causa uma infecção grave, mas não tem uma mortalidade tão elevada. Então as bactérias são mais importantes em termos de mortalidade. É uma doença, é uma infecção mais grave. Nós temos que entrar com antibiótico mais precoce, aquele paciente que procura o hospital já com sintomas de falta de ar, de febre muito alta. Então é um paciente que tem um risco maior de evoluir mal. Então o antibiótico tem que ser iniciado de uma forma mais urgente para esse paciente, tá? E levando-se em conta os vírus, nós não temos, às vezes, tirando, por exemplo, o coronavírus, nós temos um tratamento endovenoso, né, com a droga que é feita na veia, hoje diretamente na veia, nós não temos, assim, para os vírus muito um tratamento injetável. O influenza, o tratamento é oral, né, a princípio aqui disponível. As bactérias não, nós temos terapia injetável, temos terapia oral, esse paciente é internado quando tem necessidade, ele melhora inicialmente com um tratamento injetável e depois ele pode seguir o acompanhamento em casa com um antibiótico oral. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Esses são os 2 vírus que nós temos tratamento, porque os outros nós não temos tratamento efetivo também. Então a gente tem tratamento efetivo basicamente para 2 tipos de vírus hoje, né? A bactéria não, nós temos uma gama de antibióticos muito ampla para decidir, o médico decide no pronto-socorro qual antibiótico vai iniciar. O próprio plantonista pode discutir com o médico assistente ou com alguém da infectologia, né? Então isso é bastante frequente no dia a dia. Só para você ter ideia, ontem internei uma senhora de 84 anos com uma pneumonia extensa, tá? No pronto-socorro, ela procurou o pronto-socorro, tem infecções urinárias de repetição, é uma coronariopata, tem doença cardíaca, rígida, né? Apesar da idade, é uma senhora que está bem, e ela procurou o hospital e os exames de sangue mostraram alterações importantes, glóbulos brancos bem elevados, leucócitos bem elevados, e preocupou o médico do pronto-socorro, ele pediu uma tomografia e já tinha uma imagem de uma pneumonia extensa no pulmão direito, então ficou internada. E aí eu te pergunto, você já deu uma pincelada nisso, mas para a gente frisar para o público que está nos ouvindo. Quais são os sintomas da pneumonia? Os sintomas são basicamente o paciente procura assistência, ou procura o médico, ou o pronto-socorro, ou o seu médico de consultório. Geralmente ele vai falar que está com febre. Às vezes, por exemplo, o pneumococo, que é a principal causa, o pneumococo causa em média quase 50% dos casos de pneumonia na comunidade. É bastante frequente e isso vem se mantendo mais ou menos essa incidência. Ele se queixa, às vezes ele diz que acordou à noite com um calafrio. Estava dormindo, às 5 da manhã teve um calafrio. Isso aí pode ser o início já do quadro pulmonar, né, de pneumonia. Além de febre, calafrio, ele pode apresentar já uma certa indisposição, acorda já um pouco indisposto, ele pode começar a ter tosse é bastante frequente, às vezes uma tosse seca inicialmente. Ele pode ter depois uma tosse que vai produzindo já um pouco de secreção, já pode ter uma certa produção de catarro. Esses são os principais sintomas. Alguns pacientes chegam com um pouquinho já de falta de ar, não é muito frequente, mas esses são os principais sintomas, principalmente febre, tosse e indisposição. Digamos que essa tríade aí é muito frequente, esse trio aí. Estivemos aqui com o Dr. Guilherme Furtado. Guilherme, eu quero agradecer muito, o tema é maravilhoso, eu tenho certeza que você em casa aprendeu muito sobre pneumonia e fica aqui o agradecimento do médico de saúde, o Dr. Guilherme Furtado, por essa excelente entrevista. Muito obrigado, Guilherme. Eu agradeço o convite mais uma vez, é sempre importante a gente estar falando sobre tema tão importante quanto a pneumonia comunitária. Público que está em casa e tá a ideia desse programa é essa, Guilherme, é justamente levar uma informação de qualidade ao nosso ouvinte. É isso aí, você que está sempre conosco todas as semanas, esse é o Momento da Saúde. Med Saúde, não esqueça, canal 25 ou 525 NET, o seu encontro semanal com a saúde.
Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.